Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Oi, Cris. Esperar o pessoal entrar e já te chamo. Oi, Adri. Olá, Edu. Com vinho aí, pessoal? O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. A Cris eu já dei um spoiler e vi que tá, né? Não tem como, né, Cris? É pré-requisito pra participar. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô iaiá. Hoje vamos ver como que é a verdadeira vida de uma enóloga. Nós queremos sambar. Olá, Douglas, seja bem-vindo. Terras, outra gente um batuque. Esperar só mais um minutinho pro pessoal chegar. Batucada reunir nossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem parão no Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros e nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os negreiros e nós Por que, Cris? Vamos ver. Somos duas. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui atento e pedi a padroeira para me ajudar. Bom, acho que eu vou te chamar, Cris. Deixa eu abaixar aqui a música. Eu quero ver o tio Eu Sam gosto de para um sambar. O tio Sam está querendo conhecer. deixar, eu deixo tocar a música. Eu guardo essa música aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu não tô conseguindo ver os... Agora sim. Eu consegui. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Eu amei teu lenço. Ai, muito chique. Ai, Adoro eu lenço. acho tão lindo o lenço. Eu acho demais, sério. Eu acho muito Eu elegante. adoro. Eu sei, a melhor parte de ser comissária de voo era usar o lenço. Adorava fazer de Ah, vários estilos. verdade. Já tem toda a mãe. Eu nunca usei, mas eu Ai, eu admiro. adoro. Tenho que É, aprender. Já me ensina depois como usar. depois eu te faço um tutorial. Oi, gente, boa noite. Ai, Nossa, obrigada, Cris. Obrigada. eu que agradeço, né? Tô Oi, muito Ana, oi, feliz de Kelly, te ter. Edu. Eu que agradeço o convite. A Adri falou, é Obrigada, sempre Adri. charmosa. Bem que eu queria ser uma dama tipo Coco Chanel, mas não deu. Vai chegar o momento, vai chegar. Nem que seja numa outra encarnação, mas vai chegar. Tô trabalhando para isso. Oi, Ti, oi, Su, oi, Osni, oi, Adri, todo mundo, ó. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cris. Bom, queria, né, primeiramente agradecer, né, embaixadora do vinho brasileiro, Esse é o orgulho da melhor título. Títia. Imagina a honra, né? Ah, imagina, a honra para mim. Eu que fico honrada e ainda mais de ver que vocês se orgulham do título, né? E que estão já Muito, levando adiante. É isso que me enche de muito. orgulho. Bom, Cris, queria que tu começasse se apresentando, né? Como é de praxe, que eu sempre começo assim. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos. Oi, Tami, Tintim. Tchim, tchim, Tami. Saúde. Saúde. É, em crise, então, porque sempre começa assim, né? Pedindo para o pessoal se apresentar, né? E aí depois a gente vai
Eu vou entrando ali com as perguntas. Desenrolando. É. Bom, eu quero agradecer, Carol, porque é minha primeira live, né? Então, assim, sendo entrevistada, né, entre aspas, porque as outras pela Vini Vegani era mais assim um bate-papo técnico, né, de coisas que eu estava falando e não agora. Eu tô do outro lado agora, né? Aham, aham. Então é a minha primeira, né, nesse papel. Bom, quem me conhece, quem não me conhece, vai escutar um pouquinho agora. É, eu me formei em enologia, em viticultura e enologia tem pouquinho tempo, foi no começo de 2019. Então eu sou, né, novinha como enóloga, mas já velhinha como, tipo, tenho bastante experiência já de vida, né? E Litragem. muita litragem. Quer dizer, nem muita, né? Porque assim como você, eu não tinha contato com a viticultura e enologia, não tenho família, não tenho nada. Então foi surgindo isso assim meio que inusitadamente, né? Não foi uma coisa programada. Uhum. E daí agora eu tô terminando o mestrado, se Deus quiser, em fevereiro eu defendo, na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Lages, no CAV. Então, aí eu vou finalizar essa etapa, mais essa etapa, né? Que é de Uhum. muito aprendizado também, de muito sofrimento, mas de muito aprendizado, né? É em que é o mestrado, Cris? Produção vegetal, Ah, bacana. Uhum. né? E aí eu tô trabalhando com 10 porta-enxertos com a Sauvignon Blanc, pra gente testar Uhum. aqui na Serra quais porta-enxertos, além do Paulsen, né? Podem ser usados. Daí é bem legal, assim. Eu estou testando a interferência deles no vinho só, né? A parte agronômica tá com os pesquisadores da EPAGRE. Uhum. Oi, Gi. Oi, Ana. E já tem algum resultado promissor? Não pode revelar. Não, até posso falar. Assim, de produtividade é nítido, assim, no campo dá muita diferença de produtividade, sabe? Tem alguns porta-enxertos que produzem muito, que até a Sauvignon Blanc é muito compacto o cacho, né? Uhum. E tem alguns que descompactam um pouco, inclusive. Ah, Então, bacana. É bom para é, doenças, né? é bom para doenças. Agora, no vinho, assim, significativamente muda muito alguns descritores aromáticos, sabe? Tem alguns que são mais cítricos, outros puxaram muito para banana. Então, assim, Uhum. no nariz e em boca você sente diferença de descritor aromático, sim. Aí agora eu quero fazer o perfil aromático e daí a gente vai ver mesmo se tem essa diferença significativa, sabe? Mas Uhum. tem uns que são bem interessantes. Ah, legal. Bem legal. É bem legal o projeto. Oi, Paula. Oi, Márcia. E como que tu resolveu estudar enologia? Então, foi assim, sem pensar muito, né? É engraçado que o vinho entrou na minha vida, como eu falei, em tarde, assim, porque eu não tenho cultura de vinho em casa. As únicas pessoas que tomavam vinho que eu me lembro na infância eram os meus avós maternos. Eles Uhum. sempre tinham, e era um vinho de mesa, de garrafão, daquele lá da região de Maringá, do norte do Paraná. Então, e quando era seco, a minha avó colocava açúcar cristal para deixar docinho. E Uhum. aí, essa era a referência de vinho que eu tinha. Daí, um belo dia, eu tinha uns 18 anos, a gente resolveu ir para a Itália. Daí a gente migrou para lá e foi morar na Itália. E aí lá, o meu primeiro emprego foi num restaurante de um sommelier. O proprietário era um sommelier. E aí eu tive que aprender tudo. Cheguei lá para fazer a entrevista de trabalho, eu ia trabalhar na cozinha. E aí depois da entrevista ele olhou e falou assim: "Não, você vai trabalhar na sala". Daí eu falei: "Ai, meu Deus, na sala, né?" Sem falar italiano direito, nada. Daí ele foi me ensinando, porque como eu atendia, né, e precisava, a Marialva, a capital da uva do Paraná. Daí ele me explicou, né, foi me ensinando que eu tinha que harmonizar, tipo, sugerir pratos, né, e vinhos para os clientes. Foi aí que eu aprendi o que era vinho. Porque até então eu não tinha contato assim com vinho, sabe? Era chopp de vinho, batidinha de Uhum. vinho.
o nosso, né? O que a nossa adolescência permitia comprar na época. Aham. E aí tá, daí ele, sem saber, na verdade, eu não sabia, não soube na época e nem ele sabia, mas ele plantou essa sementinha, né? Eu tinha 18 para 19 anos. E aí, tá, fui conhecendo vinho, tomando vinho, aí vim embora, fiz faculdade de turismo, aí o vinho sempre eu No tomando, né? Brasil, Sempre isso? no Brasil, depois que eu voltei. E daí eu fui ensinando, fui falando para as pessoas, vinho é bom, olha, vamos tomar vinho seco, que vinho seco é bom, né? E daí a gente foi aprendendo a tomar vinho. E daí eu me tornei comissária de voo, aí eu comecei a voar para fora do país, daí lá você tem acesso a vinhos bons, a um preço, né, acessível, daí eu comecei a tomar mais vinho, a conhecer mais vinho. Ó, o E aí, comentário do Thiago, vou ter que... não, Muito bom, Thiago. ele é ótimo, gente. Adorei. Adorei. Thiago é uma figura. Merece. Tchim, Thiago. Desculpa, Terrível, Thiago, interromper, terrível. Cris, não aguentei. Imagina. Merecia, né? E aí, daí fui, né, aprendendo a tomar vinho e a conhecer vinhos, né, diferentes do velho mundo e do novo mundo. Oi, Uhum. Riz. Aí, tá. E isso eu fui levando para as pessoas do meu círculo, né? Falei, gente, tem que tomar vinho, tem que tomar vinho. Porque até então todo mundo tomava cerveja. Ninguém, assim, tinha hábito, né? Porque não era cultural do meu meio isso. Uhum. Tanto que eu não conhecia vinícola, eu não sabia a respeito de como uma videira se comportava, de como café de Paris. E aí eu, né, deixei de ser comissária, decidi assim aos 37 anos. Ai, tá, não dá mais para eu, por motivos pessoais, não dá mais para eu continuar voando, né, nessa vida louca de viagem. Mas assim, eu não tinha em mente o que eu ia fazer. Eu parei e fiquei pensando, né, o que eu vou fazer agora? E foi assim, 1 ano e meio de reflexões, até que um dia uma amiga, Giovana, pena que hoje ela não tá aqui, e o marido dela, numa conversa, a gente tomando vinho, ela falou, Cris, você tem tudo a ver com vinho. Por que você não faz alguma coisa relacionada a vinho? Eu falei, gente, nada a ver isso, né? Vinho é muito química, eu sou de humanas. Minha vida Uhum. inteira eu fui de humanas. Falei, não, acho que não, acho que não. Ah, não, pensa e tal, tá. Daí eu fui procurar, pesquisar. Eu falei, vou fazer um curso de sommelier, que é rápido e é com vinho, né? Vou aprender e tal. Daí é muito louco, assim. Eu vou tentar não me estender muito, porque senão eu fico aqui Não, conversando, né? Batendo não, é papo. para conversar mesmo. Hoje não é cronometrada, né? Não. Aí eu me inscrevi em 2 cursos, eu paguei os cursos e eles foram cancelados, os dois, De sommelier? de sommelier. Eu falei, gente, eu tenho algum problema? Não pode ser? O que é isso? Não era para ser, não era para ser. Aí eu falei, vou procurar outra coisa, porque daí eu já tinha encasquetado que eu ia fazer alguma coisa com vinho. Daí eu entrei na internet, digitei ali, enologia, daí apareceram as universidades que tinham a graduação, né, na área. E aí apareceu o Instituto Federal, aqui de Santa Uhum. Catarina, que ia ter vestibular 1 mês depois Nossa. da data que eu tava olhando. Daí eu falei, quer saber? Acho que eu vou fazer. Mas daí o campus era em Urupema, pensa, eu moro no oeste do Paraná, 36 graus na sombra. Daí aqui, a cidade mais fria do Brasil, aparecia assim, né? Já quando você digitava na internet. Falei, bom, vou fazer vestibular, depois eu vejo, né? Na época ainda era vestibular, não precisava ter Enem, nada disso, que eu nunca fiz, né? Não é Uhum. do meu tempo. Nunca fiz Enem. Daí eu falei, então tá, vou fazer vestibular. Ó, tá vendo? Eu encasqueto, é. Aí fiz o vestibular e olha só, passei. Que loucura. Porque não era esperado que eu passasse, né? 11 anos sem estudar nada. Uhum. Daí passei. Vim para Urupema, fiz minha matrícula, conheci a cidade, voltei para minha cidade, arrumei minhas coisas, catei tudo e vim. Daí nisso, você é maluca, você é doida, você já tem não tem idade para isso, blá, né? Aquela historinha que eu sempre ouvi a minha vida inteira em tudo, em tudo.
Em tudo. Daí vim, comecei a estudar, e daí Tudo fui. bem. Falei, tá bom. Tudo de bom, tchau. Obrigada pelo conselho. Aí eu vim parar em Urupema, exatamente. E Uhum. aí, assim, eu chorava todos os dias, porque eu não entendia nada daquela química. Eu falava, gente, eu não vou dar Ah, conta. Eu não sei química nem a orgânica. Como é que eu vou saber enológica depois? Não vou saber. Daí chorava, estudava, dormia 3 horas por noite. E daí decidi que eu ia ficar, né? Porque eu me encontrei muito quando eu cheguei com a cidade, com as pessoas e com o curso. Mesmo sofrendo muito, né? uhum. Fui desafiada. E olha que eu não sou de aceitar desafio, tá? Eu corro de desafio. Mas tem uns assim que. O Thiago também estuda aqui, por isso que ele falou que me entende. Porque E assim, Cris, ó. o que que tu... Ah, desculpa, pode Não, falar. pode falar, tá? Pode falar. O que que tu descobriu assim no curso que tu não esperava, que tu se apaixonou aí? Ah, é a viticultura. É. Eu achei assim emocionante entender como que uma planta tem que trabalhar daquele jeito para trazer isso aqui pra gente, que é maravilhoso, Uhum. né? E daí eu fui começando a entender porque assim, eu sou da cidade, eu nunca entendi como funcionavam as plantas, principalmente de clima temperado. Tipo soja, trigo, uma hortinha, você sabe, né? Agora, plantas como uma macieira, eu nem tinha visto, nunca tinha visto uma macieira. Uhum. Então, Eu como entendo. funciona? Eu não sei por que eu me identifico. Por que será, né? Só porque eu sou do Rio. Morei toda a vida em apartamento, nunca vi nada disso. Não sabia nem que galinha botava ovo, né? Quando era criança. Aham, praticamente, exatamente. É, não é encantador mesmo. Eu também fiquei encantada com a viticultura também. Olha Fui só. trabalhar também com iniciação científica com viticultura, em vez da enologia. É a primeira coisa que te chama atenção, assim, né? É muito engraçado isso. Não sei se é porque a gente não tem a vivência disso, né? Como o pessoal aqui da região, aí da região. Eu falava, gente, é sensacional pensar que a videira trabalha desse jeito. Pensar que com uma poda eu posso mudar Uhum. totalmente o ciclo dela. Totalmente o comportamento. Nossa, eu fiquei assim enlouquecida. Eu já queria fazer agronomia daí. Não preciso fazer agronomia, preciso fazer um curso de viticultura específico, De porque daí assim, eu comissário, aos super. campos, né? Tipo assim, a pessoa tinha a unha gigante pintada e começou A Cris com lencinho, com a bota. Pior que eu já fui assim pro campo, botei o lencinho, uma bota, uma jaqueta e fui. Mas foi o que foi muito assim, daí eu queria fazer alguma coisa que aprofundasse viticultura, porque eu falei, gente, é uma coisa muito encantadora, só que é muito difícil de você entender todo o processo, né? É. Não é nada Uhum. simples. É. A Não, fisiologia de uma planta não é, né? E aí eu uhum. sofri muito, porque era difícil para eu entender toda a questão A gente não hormonal. consegue visualizar assim tão fácil, né? Quanto o pessoal que já está acostumado a ver aquilo na prática, já nasceu no meio do vinhedo, né? Não Já, é? já Ele olha para entende super normal, corta aqui, vai dali, super. essa cor dessa folha aqui é deficiência de É. nutriente, ó, isso aqui é doença. Para Uhum. mim, milho, ídio, todas as doenças possíveis eram todas iguais. Eu Uhum. olhava para aquilo e falava, gente, é tudo igual? Não, não é igual. Eu falei, então pronto, já. Então, assim, foi o que mais me chamou atenção. Depois, claro, a enologia, todo o processo, entender a química do vinho, né? Saber que tem milhões de coisas dentro de uma garrafa de vinho, né? Tanto aroma quanto outros compostos. E daí aprender a analisar essas coisas, né? Tudo isso é Uhum. muito intrigante, assim, eu acho, sabe? Uma pessoa que bebe o vinho, ela não sabe de Não nada tem disso, né? Ela não noção. sabe, não. E aí eu me encantei muito, assim, sabe? De me emocionar mesmo em entender todo esse processo. Foi muito legal, assim, a etapa, né, de adaptação e depois
o decorrer do curso todo. Uhum. E teve algo assim que tu tinha expectativa e que não foi bem como a tua expectativa? Ou não? Não, não teve, assim. Algumas coisas eu esperava mais, assim, sabe? Eu queria aprofundar mais e daí era meio que superficial. Tipo, até a viticultura mesmo, né? A gente não aprofunda tanto, assim. Não é nada muito. Eu fui buscar mais por minha conta, assim, de fazer estágio, de fazer poda em outros lugares, de fazer desfolha e trabalhar no campo com a É videira. porque a gente vê muito na teoria, né? A É, prática é um pouco limitada, né? e aí eu fui buscar, né? Daí toda vez que tinha, assim, como aqui é muito pequenininho, assim, então as vinícolas aceitam, né? Você se oferece, e aí a gente estava dentro da instituição, era mais fácil ainda, né? Uhum. Oi, Cami. Bacana. Legal. Deixa eu ver. E no mercado de trabalho, depois que, né? Como tua experiência aí no mercado de trabalho com a enologia? Então, eu tinha sempre, assim, uma dúvida, né? Porque desde o começo, quando eu comecei o curso... Oi, Ângela. Quando eu comecei o curso, a minha ideia já era fazer mestrado, doutorado, para poder dar aula, porque eu sempre quis ensinar. De qualquer coisa, assim, desde sempre. Desde que eu era adolescente, eu pensava, vou fazer faculdade, mestrado, doutorado e vou dar aula, porque eu quero dar aula, né? E aí, por motivos infinitos, eu fui me desviando desse caminho. Daí, quando eu entrei na enologia, eu falei, eu vou fazer o curso, eu faço o mestrado. Tanto que eu me formei em fevereiro e em março eu já comecei o mestrado. Porque eu já queria agilizar, né? Porque eu já tava velha, porque, né? Tudo aquilo que a gente pensa, né? Já tava atrasada, né? Eu sempre tô atrasada na minha cabeça, assim, né? Oi, Curi. E aí eu peguei e falei, então tá, né? Vou fazer de tudo pra, pra fazer mestrado, doutorado e vou dar aula. Só que daí eu falei assim, só que eu tenho que tirar da minha cabeça se eu não vou trabalhar em vinícola. Então eu preciso de uma experiência porque assim, eu nunca pensei, eu gostava muito do processo, porque a gente fez algumas aulas dentro das vinícolas aqui e era muito legal. Só que Uhum. eu não me via muito dentro do processo todo, todos os dias, e todas as safras fazendo aquilo, sabe? Daí eu falei assim, não sei se vai rolar, eu preciso de uma experiência mais consistente para entender. Oi, Flá. E aí surgiu a oportunidade do estágio lá na França. Ai, que oportunidade surgiu assim? Comissária de bordo hoje tem aqui na França, que aí, tipo assim. Não, né? Não foi assim também tão fácil. Aí surgiu uma bolsa Como tu para conseguiu, Cris? para o estágio na França, entendeu? Só que assim, se como aqui as turmas são pequenas e tal, daí tinha que ter uns pré-requisitos, então não tinha tanta concorrência, sabe? Mas foi Daí pela faculdade? foi pelo IFSC, Ah, legal. foi pelo IFSC. Aí eu falei, bom, vamos fazer essa prova de proficiência, vamos fazer essa prova de conhecimentos gerais para ver o que dá, né? E daí deu certo, eu consegui a bolsa. Fomos para a França, lá para o Vale do Loire. Ai, Que eu amo, que eu já conhecia um pouquinho, né? Já tinha viajado, conhecido uns castelos. Daí, quando eu fiquei sabendo que era lá, eu quase morri, né? Falei, gente, preciso ir. E aí a gente romantiza um pouco, né? Porque você fala, eu faço viticultura e enologia. O berço da viticultura e enologia é a França, né? aham. Tudo o que é contra e o que é a favor é a partir da França, Uhum. né? Tudo que muda, o que não muda é a França. Daí eu fiquei louca, né? Falei, não, então vai ser. Tá, todo mundo me sacaneando Eu já, não né? deixo passar, não tem como, né? Cristo fala, tipo. É que eu não pensei, quando eu tô falando muito, eu não penso, eu só vou falando, entendeu? E aí, assim, censura, gente, eu posso falar tudo. Então, vai só falando, não pensa. E fui parar lá no Vale do Luar. Daí era um liceu com viticultura e enologia de cursos técnicos, mas era uma vinícola comercial. Aham. Dentro do Ah, liceu. Então ela funcionava como vinícola escola, só que ela era uma vinícola comercial normal. Fazia parte de uma apelação de origem, tudo assim, sabe? O que o Thiago tava falando?
Gente, o Thiago tem os melhores comentários, tá? Não dá para deixar passar. Fui para esse liceu. No começo, qual que era a ideia? Assim, inicial, né? Antes de eu ir para lá, era que eu fosse fazer aulas práticas e teóricas, assistir aulas também. E era Só quanto que tempo, Cris? 2 meses e pouquinho. Eu participei da safra daí de 2018. Né, eu peguei o comecinho da colheita e vim embora, eles já estavam engarrafando alguns vinhos. Daí eu consegui acompanhar todas as Tinha etapas. safra lá, né? É, Bem daí eu mais. acompanhei. É, porque a colheita ela acontece, quando ela começa, ela É, acontece diariamente, né? E aí acaba. Não tem que nem a gente aqui que é, espera. é. Não. E ainda que eles lá eles deixam um pouco, né, para sobrematurar, porque tem alguns que fazem os vinhos lá com uva passa, né, uva sobrematurada. E então teoricamente, tá, já respondo, Flá. Teoricamente, a ideia era essa, eu ia assistir aulas e ia fazer práticas. Teoricamente, porque o ritmo lá é muito louco. Uhum. E aí me jogaram dentro da cantina Esqueceram de ti. e falaram: se vira, se vira, porque você não é quadrada, minha filha. Vai. E E o confiam, pior. assim, né? Hã? Confiam no nosso trabalho que a gente não tem noção nenhuma, né? Tipo, Não, mas olha só que louco. Já foi difícil. Quando eu cheguei lá, eu tive uma certa resistência da enóloga e do cantineiro. Por quê? Um ano antes, na safra anterior, 2 brasileiras tinham ido para lá no Ciências Sem Fronteiras, era ainda, se eu não me engano. sim. 2 anos ou 3 anos antes, aí não me lembro. Eu sei que eram 2 brasileiras que tinham ido fazer o estágio lá. E as meninas não trabalharam, não fizeram Queimou o filme. absolutamente. Aí queimou o filme do Brasil, né? É o que acontece. Aí Quando eu todo brasileiro. cheguei, daí eu percebi aquele clima estranho. Eu falei, os franceses são meio assim, né? A gente sabe. Daí eu falei, vai mudar, logo eles vão ver, vão me conhecer, vai mudar isso, sabe? Daí a gente começou a ter uma interação, aí o cantineiro veio e me falou, me contou a história. Porque daí, assim, uma semana depois, ele viu que eu não ficava encostada no celular, que Uhum. eu trabalhava, né? Daí com o meu inglês precário, ele com inglês precário, francês, quem falava francês? Enfim. Mas tu não teve que fazer, não era francês, era proficiência, era inglês? Não, ele exigiu em inglês, o próprio liceu lá pedia em inglês. Uhum. Aí ele veio me falar. Ele, ai, sabe o que aconteceu? Eu preciso te contar uma coisa. Tipo assim, né? Daí ele me contou da história dessas 2 brasileiras e que eles estavam super pé atrás quando falaram que Era a brasileiro. estagiária que ia chegar era brasileira. Olha, foi horrível. Daí eu me senti péssima, né? Falei, olha. Mas enfim, aí me jogaram dentro dessa cantina. É, Como que era o sistema? Era uma cantina grandinha, assim, sabe? Não era médio porte, não era uma coisa pequena. Quando tinha alunos para as aulas, aí os alunos ajudavam a gente em todo o processo. Quando não tinha, era eu e o cantineiro para fazer tudo. Hum. Então, tipo, safra bombando e a gente ficava até 9 da noite, 10 da noite vinificando. Então ali eu entendi o que era uma safra. Uhum. E eu participei de tudo e de todos os BOs que aconteceram, porque parece que naquela safra tudo que tinha que dar errado deu. Então foi bom, porque eu aprendi muito. Viu? É. E tudo que tinha que dar certo, coisas que eu precisava aprender e entender, eu entendi no Vucu Vucu, né, no Pega Pra Capar. E o mais, assim, que eu achei interessante é que a gente faz uma ideia, assim, tipo, os vinhos franceses. Uau! Que é tudo impecável, que é tudo perfeito, que tudo funciona. Não. Porque, olha, era uma cantina que não era uma cantina qualquer. Ela tinha uma AOC. Ela tinha, né, o que equivale à nossa denominação de origem. Então, ela tinha uma legislação para seguir, critérios. Tinha uma enóloga que fiscalizava ali semanalmente.
ia ver como estava funcionando, qual era o grau Brix, tudo, ela funcionava, tudo, ela, desde o vinhedo até o tanque, tudo, ela experimentava todos os vinhos, então tinha, oi, mãe, então tinha essa cobrança, né, por ter esse selo, assim. E tem gambiarra, tem coisa que tem que ser consertada no meio do processo, porque aconteceu ali, e daí você vai fazer o quê? Uhum. Então, eu percebi assim, ó, não fica pensando, né, que a gente aqui trabalha de uma maneira. Não, tudo que a gente faz aqui, eles faziam lá, e tinha essas gambiarras, e tinham essas coisas que tinham que ser consertadas no meio do caminho, e o processo é assim, e eu acredito que seja assim no mundo inteiro, né? É assim que funciona, você depende de N fatores, não é só do teu trabalho, não é só da tua função ali dentro, tem vários fatores que estão influenciando ali e você tem que aprender a lidar. Então, aí a Flávia perguntou, né, qual que foi o Sim. maior aprendizado? Assim, ó, eu aprendi a ser enóloga ali, sabe? Eu Uhum. aprendi que quando você está sob pressão, você tem que saber como agir. Você tem que tomar uma decisão rápida. E o mais legal é que o cantineiro, ele era muito assim. Ele dava assim, ó, ele resolvia tudo. Tudo que você imaginava de BO que acontecesse dentro daquela cantina, ele tinha uma solução para aquilo. E uma solução rápida. Então, assim, eu olhava para ele e falava, meu, eu quero ser igual a você, velho. Porque no Uhum. meio do fogo pegando e ele ali parado e tomando a decisão correta e resolvendo o assunto. Oi, É porque Bianco. cada Oi, Hugo. vez é um cenário diferente, né, Cris? Tipo, isso que é bacana, essa capacidade de resolver, né, de solucionar problemas é incrível. Exatamente. Eu acho que é o Isso. que salva em qualquer âmbito, de qualquer profissão, na tua vida Uhum. pessoal, em qualquer aspecto. É o que te salva. E dali isso me marcou muito, sabe? Porque a capacidade. E ele estava somente a 2 safras na vinícola. E ele não era nada. Ele trabalhava em banco antes de aparecer ali. Então, ou seja, é uma característica dele, Uhum. né? Então eu fiquei assim, chocada, sabe? E um Até brinde aí. porque. Pena que ele é francês, daí assim, você não consegue estabelecer um vínculo, né, de amizade, de troca, porque existe essa barreira, é incrível, né? Eu fiquei, a enóloga mesmo, assim, eu tive dificuldades imensas de me comunicar com ela, e ela falava inglês e espanhol, ou seja, então a comunicação, porque tem essa barreira mesmo, eles colocam, sabe? Sim. E o maior aprendizado também foi justamente esse. Então, assim, o fato de eu chegar ali e só quem falava inglês era a enóloga, eu cantineiro, e a gente tinha reuniões com todos os professores toda semana, então, porque todos os professores participavam das decisões ali para ter as aulas dentro da vinícola, né, as aulas práticas. Então, a gente sentava numa mesa com 8 professores e eles falavam só em francês. E eu ficava ali olhando. E aí, se como eu já falo italiano, o que me salvou foi isso, porque daí eu Você consegui tinha. entender. É. Eu não Depois conseguia que tu me acostuma o comunicar. ouvido, né? Depois que tu É, acostuma o ouvido com sotaque, aí tu... é mais fácil, você entende? Daí eu entendia tudo, sabe, quase. Porque senão depois eu tinha que perguntar tudo pro cantineiro, daí ele falava as coisas tudo pela metade. E daí, assim, é muito louco, porque eu cheguei a um momento que eu falei assim, gente, eu vou ter que anotar as coisas que eu preciso saber, vou ter que perguntar, porque, né, qual que é o sentido de eu estar fazendo estágio aqui? E ela não me explicava as coisas, ela chegava a falar tudo pra ele, eu ali do lado e eu ficava olhando, Ah, né? Tipo. Daí eu fui excluindo, né? perguntando, daí eu fui perguntando, perguntava muito pra ele, perturbava ele ao máximo, coitado. Ele se via louco comigo, porque eu perguntava tudo, né? E eu queria fazer tudo. Tinha coisas que ele falava assim, não, você tem certeza? Eu falava, tenho, deixa eu tentar, né? Então o legal foi isso, que daí ele conseguiu confiar e foi me deixando fazer as coisas. Então foi a melhor experiência que eu tive, assim, sabe? Porque eu consegui perceber realmente como é o trabalho de um enólogo. E Uhum, éramos nós dois, então a gente tinha que fazer tudo, né? uhum. Tinha muita. Vê que às vezes isso daí tudo foi só porque a imagem do Brasil ficou suja, né? Porque ele, tipo, ele se sentiu à vontade de partilhar contigo, mas provavelmente a enóloga não, 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 ela né? ficou. Daí, Nada.
Não, nada. Ela, assim, o tempo todo ela foi muito ali na dela, sabe? Ela morava, porque assim, esse liceu ele é gigantesco, ele tem apartamentos, porque assim, os alunos também moravam ali durante a semana. E ela, no final de semana, era a única que ficava ali. Então os demais iam embora para suas casas nos finais de semana, então era eu e ela. Uhum. Eu ficava sozinha no meu apartamento, ela tinha o marido dela, né? E ela ficava no apartamento dela com o marido dela. Então, assim, depois de um mês e meio, eu acho que ela me chamou, porque o marido dela pediu, falou, ah, vamos chamar a Cris para dar uma caminhada. E daí eles me levaram para um passeio. Mas eu fazia tudo sozinha. Quando que isso no Brasil ia acontecer, né? Não é bem Então, diferente. tudo isso é aprendizado, né? E eu fico pensando assim, ó, imagina a minha turma aqui, eu sou, né, a mais velha até dos professores aqui do Instituto. Então, né, e eu fico imaginando se uma pessoa, Adolescente, um né? Por guri, exemplo, uma guria, traumatiza. de 18, 20 anos, que nunca saiu do país, cai É, num lugar desse. Ele pega traumatiza. trauma, ele não quer ser mais enólogo, né? Uhum. Então eu falei, aconteceu na hora certa. Eu pensei, não, então eu não tô tão velha assim, ó. Eu vim no momento certo. É. Mas sabe, Cris, eu até falei isso com a Paola também, essa questão da idade, porque às vezes o pessoal fica achando que tá, né? Eu até partilhei, porque eu também, né, em alguns momentos, né, às vezes tem mulher, tá já, né, tá numa fase, às vezes num dia que não tá muito legal, aí olha para os colegas, aí vê todo mundo mais novo, aí tu já começa, né? Às vezes tá tudo bem, mas aí tem um dia ou outro que tu fica assim, se Que achando pesa. mais velho, né? E comigo também, né? Porque eu também era assim, né? Uma das mais velhas. Só tinha assim dois colegas que realmente eram mais velhos mesmo, que tinham idade para ser meus pais, assim, né? Mas que tinham voltado a estudar depois de idade. Mas tirando, né? Assim, era uma das mais velhas. E a gente fica às vezes um pouco insegura, mas ao mesmo tempo, falei com a Paula, eu fico vendo que eu acho que, não sei, a gente aproveita o curso de uma outra forma, sabe? Eu acho que, não sei, a gente curte mais, parece, sabe? Eu acho. Né? E Com aí certeza. consegue também até as próprias oportunidades de estudar, fazer coisas fora, né? A gente já está um pouco também, né, mais amadurecido, né? E acaba usufruindo mais também, né? Então, às vezes é bom estar um pouco depois do tempo. E todo o aprendizado, né, que a gente teve anteriormente faz sentido, numa hora se conecta. Né? Eu acredito muito nisso, por mais que não sejam áreas que nitidamente fazem sentido, às vezes para ti tu falou, mas eu era de humanos, tem nada a ver, né? Tipo, se parar para pensar, né? Ai, comissária de bordo, meu Deus, que eu... né? Mas sempre tem, né, os aprendizados, a forma como a gente abre a nossa mente que vai depois fazer sentido, né, posteriormente, eu acho. Com certeza, com certeza. A É, Flávia é que também está você tem mais. partilhando aí. Não vamos falar de. Gente, eu sou a mais velha, não adianta. Ninguém vai ganhar de mim. Não vou deixar. Agora já é questão, já Agora é é o questão de orgulho, né? honra. Eu quero esse título para. Eu sou embaixadora do vinho brasileiro mais velho, até agora. Não sou, tá? Cris, Mas e uma coisa que tu tinha falado comigo de que tu nos grupos, né, acho que era, não sei se era dos colegas da faculdade e tudo, que tu sempre levava umas coisas diferentes para o pessoal provar, tu sempre era que queria levar as coisas diferentes, né? E dos aí o vinhos, pessoal você fala? partilha aí Sim. como é que era, o que tu queria levar de diferente e como era a aceitação do pessoal. Então, não tinha aceitação. Eles não recebiam bem, assim. Eu sempre fui. Oi, Mari. Eu sempre fui de provar tudo, né? É aquilo que você falou. A maturidade faz você querer aproveitar tudo intensamente, porque você sabe que talvez você não tenha mais aquela oportunidade que nem uma pessoa mais nova, né? Então Uhum. a gente fica um pouco mais cauteloso, eu acho, né? Dá Você mais tem mais. valor ao nosso tempo, né? Você fica com mais receio de sair fazendo tudo, porque eu era muito destemida. Então, Consequente.
Eu não tinha medo de nada. Eu falava, eu vou fazer. Eu não pensava que o trabalho que ia me dar. Agora, hoje, eu fico pensando. E se eu penso muito, eu não faço. Então, muda isso. Mas, em contrapartida, é bacana porque você sabe que aquele momento é único. Que talvez você não tenha a oportunidade de ter de novo aquela oportunidade. Porque é diferente. O tempo é diferente. Não adianta. Claro, Então, você não quer... vai ser a mesma experiência. Você tem sede de pegar tudo aquilo e, né? Então eu queria testar as coisas. Então, tipo, madeira diferente eu queria testar, né? Fazer vinho de fermentação natural eu queria fazer, né? E se eu tinha oportunidade, eu falava, vai, vou fazer. Porque assim, eu não sei quando eu vou ter de novo, né? Eu tô dentro de uma instituição que permite Claro. isso, né? Porque ali é pesquisa, é experimento, são testes. Então, se eu tenho ali uma uva, por que eu não posso, né? Tipo, quando tinha as Piwi, né? Quando começaram Aham. as Piwi, que são as variedades resistentes, então todo mundo olhando torto. Aqui tem ainda uma resistência, sabe, para essa coisa do que não é vitis vinífera. E eu acho isso Uhum. muito errado, né? Uhum. Então, tipo, tem muito vinho de uva de mesa que é bem feito, que é gostoso, que Claro, você toma, exatamente. né? E assim como os vinhos de Piwi, dessas variedades resistentes, também são bons. Quando começou essa onda daí dos experimentos e tal, que eu quis conhecer, quis aprender, tinha uma professora nossa que tem, né? Ela é diretamente ligada também, que é a Betina. Então eu ficava perguntando, eu estava fazendo, eu fiz uma parte do meu estágio na EPAGRE, aqui em Uhum. Santa Catarina, que é uma instituição de pesquisa e extensão. Então, ali eles têm vinhedo de Piauí, então a gente viajou os vinhedos da região de Santa Catarina e eu fui conhecendo isso. E eu fui provando os vinhos. Falei, gente, é muito legal. Daí a gente foi fazer colheita, eu peguei um pouco dessas uvas lá, trouxe aqui para o IFSC para a gente fazer, né, um experimento com essas uvas. Então eu gosto disso, mas as pessoas falam, isso não vai dar certo. Isso não é bom. Ai. Aí quando provaram o vinho com Jequitibá rosa, daí a gente fez até aqui, era com uma piuí. Ah, Ai, já torceram o nariz. Ai, porque é muita madeira. Eu falo, porque a gente é um experimento, você não achou o ponto ainda, né? Você tá claro. testando. E daí sempre foi assim. Aí Daí eu já fiz um querem vinho comparar com um vinho que tá no mercado há anos, né? Tipo, com vinho francês de 5.000 anos. Não dá, né, gente? Não dá. Então, é isso que eu vejo, sabe? Aqui tem muito o assim, pessoal já principalmente vai provar contra gosto também, né? já Tu vai vê com que já vão provar preconceito, assim, já procurando um um defeito. defeito. Daí você acha, né? Aí Uhum. você fala, parece aqueles jogadores de vinho, né? Que já vai falar assim, vou ver esse É. vinho, vou dar nota ruim porque não vai ter defeito. Já vai com aquilo na cabeça, né? Uhum. Daí eu tentei fazer um vinho de fermentação natural. Daí foram várias coisas assim. Daí você vai, né, falar para os colegas falam assim, ai, Cris, isso não pode dar certo, não. Faz o certinho, faz, né, o comum É, que daí funciona, a garantido. gente já sabe. É Então, ficar na zona de conforto, né, Cris? Isso aí é, e aí, infelizmente, mas não é daí que vem as grandes ideias, né? As grandes ideias, elas só vêm de riscos, né? É isso que eu estava falando, até a ideia da live de terça-feira, eu trazer pessoas que estão pensando fora da caixa, né? Pessoas que estão correndo risco, porque ao mesmo tempo elas estão tendo sucesso, mas porque elas resolveram arriscar, não era garantido, né? Então elas exatamente, e muito. fizeram alguma coisa que para muitos, ai, tu é maluco, fala sério, né? Tipo, E que provavelmente ela deve ter testado num primeiro momento e não deve ter funcionado, porque nunca funciona de primeira, né? hum, E daí ela foi aprimorando até chegar claro. nesse. Tipo É, aquele. já não começa com o negócio dando certo, né? Não tem como, porque é muito. São muitos, como a gente falou, são muitos fatores envolvidos ali. Você não sabe como aquilo vai se comportar, né? Quando é uma coisa nova. A gente tem um vinho, e como a gente falou, o vinho ele é uma coisa viva. Ele é vivo. Uhum, O tempo todo ele está mudando. Quando você insere alguma coisa ali diferente, ele vai ter um vai comportamento. mudar tudo. É. Uhum, E a gente não sabe se esse comportamento vai ser bom ou vai ser ruim, né? uhum, Então a gente tem que testar. Essa coisa da madeira do Jequitibá rosa. A gente já entendeu que é uma madeira que larga muito ali no vinho, né? Se você deixar muito tempo. Então você tem que mensurar isso
e saber o quanto de tempo você tem que deixar para não ficar só chá de madeira. Uhum. Mas tu E sabe que às vezes eu não sei se não tem que deixar igual o que a gente estava falando do carvalho, né? Que o carvalho também no início, né? Se tu deixa pouco tempo, dá muito gosto, fica um xarope de carvalho, né? é, Mas aí tu tem que deixar, né, às vezes mais de ano ali, dependendo, né, para ele realmente começar a se integrar. Então, eu não sei se às vezes o Jequitibá, se não teria que deixar às vezes mais, mesmo né? pode ser. Mas é algo que também que teria que experimentar para ver, né? Teria que experimentar, é. E Porque a aí é gente algo tem que demora. demora, né? Exige tempo, exige investimento e nem todo mundo quer arriscar, né? A gente Uhum. tem aqui vinícolas que já fazem esses vinhos com fermentação, né, de levedura autóctone natural, mas assim, ele vem testando o proprietário já há bastante tempo, Uhum. né? Então agora ele já conseguiu aperfeiçoar, tanto que ele está fazendo mais de um vinho. Antes era um Uhum. vinho só que era, agora não, ele já está testando outras possibilidades. Porque ele viu que pode funcionar quando é bem feito e tem um monitoramento adequado, né? Uhum. É. Esse tipo de experimento exige ainda mais atenção, né? Mais Porque trabalho, mais cuidado, né? você não sabe o que E tem aí o ali, né? pessoal às vezes não está disposto, né? Essa é a Não, realidade. não é. A E galera tu quer acha, Cris, tudo rápido. tu acha, Cris, que no nosso setor ainda os profissionais são muito conservadores? Ah, eu acho. Pra caramba, né? Tem um outro que se destaca, né, com projetos individuais aí, mas no geral, se São você exceções, né? é, o que eu vi muito assim, que eu acho que assim, para mim, né, que sou fora desse mundo e entrei nesse mundo quando eu vim fazer a graduação. É que aqui, acompanhando assim a Serra Catarinense, eu vi um boom primeiro, assim, porque quando eu cheguei aqui era tudo muito discreto, você não ouvia falar dos vinhos da Serra Catarinense muito fora daqui. Né? Eu não conhecia, por exemplo, vinhos de altitude, não tinha esse conceito, né? Depois de uns. A partir do segundo ano, terceiro, eu acho, quando eu voltei para o Paraná, eu já comecei a perceber que tinha uma movimentação diferente. Em São Paulo, eu fui para São Paulo, já comecei a perceber que tinha uma movimentação diferente em relação a isso, sabe? E no geral, para o vinho brasileiro, então, né, a gente percebeu que teve uma mudança significativa e agora com a quarentena, então, muito maior ainda, né? A gente não para de ler o tempo todo que o consumo de vinho nacional aumentou significativamente nesse período. E continua aumentando, né? O primeiro trimestre já tinha um aumento, agora maior ainda. Então, isso eu acho muito legal, né? Porque essa história da quarentena veio com esse ponto positivo, porque as pessoas começaram a estudar um pouquinho e a se obrigarem a tomar o nosso vinho, porque o vinho importado não chega, e se chega está muito caro, né? Então isso ajudou a gente, porque as pessoas começaram a se obrigar e provaram e falaram: nossa, isso aqui é bom, Uhum. né? Tem qualidade. Verdade. Mas eu também acho isso, que o pessoal, infelizmente, né, ainda é bem conservador. São uns pontuais, assim, que estão inovando, né, e tal. E É um deixa ou eu outro, botar assim, aqui uma pergunta que tem do Gil. Ele falou assim, já que estão falando de madeiras diferentes do carvalho, o que vocês acham da grápia? Já ouviram em live que seria inox natural? Isso que eu não entendi, né? E outros dizem que ela amarga o vinho. Bom, eu, assim, os vinhos que eu provei de grápia, eu acho, assim, que a experiência que eu tive não foi, já para dizer, não foi boa, mas eu não acho que era pela madeira em si, né? É que os vinhos que eu tomei eram aquele gosto meio de pipa velha, sabe? E hum, aí é questão de, né, de má higiene, né? São outras coisas, não é pela madeira em si. Mas eu também já ouvi que ela passa um gosto meio resinoso, né? Próprio ela é natural da madeira. Então, assim, não seria a madeira mais adequada para a gente estar amadurecendo um vinho. Não sei o que tu tem aí de opinião, Cris. Tu tem. eu nunca provei com essa madeira, então eu É que a não. gente que fica aqui É, aqueles tonéis antigos, né? Eram todos de grápia, né? Que o é, pessoal usava. Eu acho que realmente ela passa uma característica mais resinosa, assim, não passa é, aromas muito
finos, sabe? Acho que é uma coisa mais um pouco mais grosseira. O problema das madeiras alternativas é justamente você encontrar uma madeira que não tenha, né, essa característica resinosa. A gente foi numa vinícola que até quando a Tamara veio visitar aqui a Serra, a gente foi numa vinícola e já tem um viticultor que vai fazer uma experiência com barricas de araucária. Ah, legal. Uhum. Ele vai fazer o teste, ele já pediu para fazer as barricas, então essas barricas vão. Mas nem sei porque a araucária tu não pode derrubar, né? Como que ele vai Ah, fazer mas isso? tem as que Tem caem, as que né? caem, tem as que E caem. daí Mas usariam ela, essas, na verdade. E caem, e são muitas que caem, né? Porque tem muitas araucárias muito antigas, então acaba caindo muito. E, na verdade, não é uma barrica de 225 litros, é de 500 litros. Eu acho que ele fez um pouco maior, acho que é mais justamente interessante para. para esse tipo de teste, né? Porque fica com menos interferência, né? Menos Então, contato, é melhor. foi o que ele pensou, né? Que assim consegue ter um volume, né, uma coisa mais equilibrada, na verdade, né? Então vamos ver, logo a gente vai ter um novo resultado de uma nova madeira, né? Uhum. Mas eu Seria tudo a acho ver trabalhar o conceito regional, né? Seria um bom muito apelo, né? A legal, araucária tem tudo a ver com as tudo a regiões. ver. Ia ser muito interessante, né, se funcionasse. Mas não dá para saber, né? Só testando. Mas você tem que fazer os testes e daí ele comprou a ideia. Ele queria fazer, ele falou, vou arriscar, né? Vai ser um volume até mais ou menos, porque 500 litros, né, não é pouco. Mas é Uhum. acompanhar direitinho, né, o processo. Aí você consegue ter uma dimensão do que está acontecendo no vinho e você pode interferir, né? E Uhum. agir com o tempo. É. Eu achei estranho também, Gil, essa informação aí. É Não tem nada a ver, né? O inox é totalmente inerte. inerte, não passa nada. E já Nada. a gráfia é o Qualquer oposto. madeira, qualquer madeira, né? Qualquer tipo de material que não seja inerte vai passar alguma coisa pro vinho, né? Porque tem a respiração ali do processo, não tem, né? Uhum. Tem uma Seria troca. legal se desse. O inox não dá. Uhum. Mas eu acho que ainda falta muito, assim, pra gente inovar, né? E seguir. E querendo ou não, a tecnologia, a gente é muito tecnológico, tem muitas vinícolas, né, que tem muita tecnologia, a gente vê cada vez mais isso. Só que ainda falta um pouco, né, eu acho, principalmente para a parte de análise, essa coisa É, assim. E a cabeça, né? Abrir né? também. Isso, Eu isso acho que é o principal. é fundamental, né? Mas, ó, eu acho que é um Não, tá processo muito melhorando. lento. Eu vejo uma ascensão rápida, assim, se parar para analisar desde que eu comecei. Eu vejo bastante diferença já. Eu em 4 anos, menos de 5 anos, é quase 5, eu já vi uma diferença absurda, né? Imagina. Mudou muito, né? Mudou Uhum. muito. E o que eu acho assim que falta um pouco, e que isso que trava um pouco toda, né, o processo, talvez um pouco de desunião que tem, um pouco de Nossa. interferência política, você acaba tendo que lidar com essa coisa, tudo tem a política no meio, isso Uhum. trava tudo. Então, né, é muito interesse político no meio, então por isso que a gente não tem uma legislação que funcione, por isso que a gente não tem uma atualização que possa, né, ser ágil, Uhum. prática. A gente não tem isso, porque falta Uhum. muito mesmo, né? A gente Sim. tem outros interesses envolvidos e aí o É. setor fica à mercê. Uhum. Verdade. Cris, e como que tá essa experiência de trabalhar, né, com um público vegano? Gente, é muito legal, porque é um desafio, né? Outro. Fazia tempo que eu não era desafiada, porque assim, no mestrado é, é difícil, você tem várias barreiras, né? Só que você vai levando, porque é estudar, é um processo que você estava acostumado na graduação e você dá continuidade para ele, né? Aí quando você vê que você vai para uma área que é mais comercial, que você está abraçando um segmento, né? Porque foi isso. Aí quando a Tamara me ligou para falar e explicar o projeto e tal, eu falei, nossa, meu Deus, será, né? Eu não entendo nada, porque eu fui vegetariana
por bastante tempo, mas assim, é totalmente diferente, né? Porque o Uhum. vegetariano, ele é mais light, assim, ele não se preocupa com essas questões, tanto com Mas, essas questões de... Ah, Tami, tá aí, ó. Então uhum. eu falei, o vegano, ele é muito assim, Tem muita questão da ética, né, por trás, né? exatamente, é toda uma filosofia de vida assim muito mais ampla, né? Que envolve muito mais coisa, envolve tudo que você usa, roupa, É a higiene roupa, né? pessoal, calçado, não é Tem só por comida. trás da marca, né? De cada marca. Vegetariano não é só comida, né? É. Ele tem uma coisa mais light, digamos assim. Daí eu falei pra ela, tá, mas eu não entendo assim, né, do mundo vegano muito. Como que vai ser? Só que a questão do vinho, ela facilita por quê? Porque o vinho ele não muda nada, né? Tipo, o vinho que eu tomo é o vinho que os veganos tomam, desde que o processo de clarificação não use nada de origem animal. Aquilo na vegetal, é. Uhum. E daí fica mais fácil de você gerenciar isso, porque de vinho, tudo bem, vinho é um assunto que eu, né, domino mais ou menos. Então, né, o E é processo fácil dele. a solução, né, também, né, Cris? Hoje já tem no mercado, né, Meu muito fácil Deus, mil acesso, né? coisas. Tanto E que, que por dá o exemplo, lá no resultado igual, né? Então não tem igual, muito. não tem por que não escolher aquele produto, sendo que você vai atingir um segmento que, né, não tem tanta opção assim. Lá na França, por exemplo, eles não usam mais nada, é só proteína de ervilha. Só proteína de ervilha em todos os vinhos, assim, você não vê outra coisa. Não tem bentonite, Ah, não tem mas ele, a França, eu tiro o chapéu nesse quesito. Eu fiquei encantada. Questão de alimentação, para mim, lá é referência. Não sei. é referência. Ó, lá onde eu tava, nessa vinícola, boa parte do vinhedo já era orgânica, eles já não usavam, né, nada de produto, assim, de pesticida, de agrotóxico, e eles já estavam fazendo a transição de todo o resto do vinhedo, né, então eles já tinham esse projeto já desenhado para fazer Uhum. tudo, então assim, ó, eles cuidam muito, né, e se Mas eles têm alimentam muito. muito incentivo também sim, da própria legislação. Eles têm selo para tudo, né, Cris? Se eles estão convertendo os vinhedos, eles já têm um selo para mostrar, botar no vinho. Estamos em conversão. Tipo, É, tudo é esse apoiado, né? lado Mas aí sim, eles têm apoio, né? Tipo, tem. Tem. E tanto que é tudo, não é só o vinho, né? não A é só. alimentação como um todo. Você vai no supermercado, você vê aquilo que você já falou uma vez. Você tem Uhum. os alimentos Selo daquela de onde é. região. Sul da Entendeu? França, né? Você compra as É. coisas. Então, assim, eles valorizam o que é local. E eu acho que isso parte muito de uma educação da população, que a população Uhum. É cobra porque a isso. demanda é a população que pede, né? É a população que pede, exatamente. Uhum. O mercado ele se comporta de acordo com aquilo que o consumidor está exigindo. E a Uhum. gente não tem, né, essa educação aqui. A gente Não. não quer saber se é pirata, se tem agrotóxico, se usaram uma mistura de um agrotóxico que era feito em casa e daí botar. A gente não se preocupa com isso, né? Então Uhum. fica mais fácil de não se importarem com certificação, com selo, com, né? Então, A gente esse nem olha, né? não, a gente Se nem tiver olha. o celular, a gente não vai olhar. Tipo, Por isso que a Tamara falou, ai, como é difícil, né, você ter o acesso, porque a gente fez uma pesquisa com as vinícolas e muitas vinícolas nem responderam a gente, entendeu? sim. Nem se Como? importaram. E daí você fala, gente, por que esse descaso, né? Então, pelo Uhum. menos diz, ó, não é o nosso interesse, a gente não atende essas demandas, a gente não tem um produto adequado para isso que vocês estão precisando, procurando, e tá tudo certo. Não, te ignoram assim na cara dura. É uma É, pena que eu acho assim que é um nicho incrível, né? Que é natural que está crescendo no Brasil, porque muito. fora do Brasil já todo lugar já está crescendo, então é natural que aqui também vai crescer. Só que o pessoal ainda se lamenta. É a questão da mente mesmo, né? A mente É atrasada. educação. É que nem o Manfred está falando, eles foram educados para achar, assim como toda a Europa, né? Não é só a França, né? Que o Sim. produto deles é melhor, principalmente quando eu estou numa região que a agricultura ela é familiar. Então eu não Uhum. tenho para onde correr. Se eu não valorizar aquele agricultor que está ali, que depende daquilo, o que eu vou fazer? E a gente ainda tem uma coisa que não funciona muito assim. Aqui tem muito isso, né?